Olá, paz seja contigo, tudo bem com vocês? Amados, vou trazer uma palavra aqui pro teu e pro meu coração, mas eu confesso a vocês que essa palavra é um pouco pesada, né? Forte, mas Deus tem algo para falar conosco. E aqui nessa passagem que eu vou ler, ela fala um pouco sobre poder, um pouco sobre fragilidade, um pouco sobre amor e misericórdia de Deus também conosco. Como é importante o amor e a misericórdia dele na minha e na tua vida. Esse versículo que eu vou ler, ele se encontra em Lucas 22, 31 e o 32, que diz assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí, no 33, olha que Pedro vai falar para Jesus. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E no 34, Jesus respondeu: Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Meu Deus. Amados, essa conversa aqui, se você for um pouco no contexto, vocês vão tentar mais ou menos entender por que Jesus chegou até aqui, nessa conversa com Pedro. Isso foi no dia da Santa Ceia. Estava tendo a Santa Ceia, né? E Jesus havia falado que o ia trair, né? Que alguém ali, na verdade, iria trair, mas ele não falou o nome de Judas. Então, eles ficaram conjecturando quem vai trair, quem é que é o traidor daquela história toda. Mas na conversa, houve também, né? Levantou também uma discussão sobre quem seria o maior, né? Ali naquela história. E aí, Jesus, como sempre gosta de narrar uma historinha, né, uma ilustração, falou, né, uma ilustraçãozinha, mas que depois ele falou do reino dele. E ele disse uma coisa interessante aqui que, sabe, me alegrei, né, nesse sentido, porque eu também sou serva do Pai, você também é. E como Jesus reconheceu aqueles homens lá, com certeza reconhece você e eu nessa caminhada com Jesus, trabalhando ali para Ele, com Ele ao lado. Olha aqui, ó. Lá acima, no 28, diz assim, ó: Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E designou, e eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as 12 tribos de Israel. E aí, né, foi aonde ele falou com Simão. Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar. Amados, eu estava vendo aqui o significado de cirandar. Cirandar é pegar uma peneira, né, com os trigos, os grãos dos trigos, e chacoalhar com muita violência para um lado e para o outro, até ficar só as palhas em cima e o trigo embaixo no pano lá, ou no local exato que ele vai ser usado. Mas é com muitas vezes que você vai fazer aquela força, aquela violência, jogando para um lado para o outro. Assim, Satanás iria fazer na vida de Pedro. Ele iria chacoalhar Pedro, colocar nas mãos ali e chacoalhar Pedro, fazendo toda a lambança com Pedro. Se for possível, até destruiria Pedro. Mas Jesus falou: Pedro, eu orei por você e não permiti. Satanás, ele pediu autorização para Jesus.
para se ir andar com Pedro. E olha que Pedro era um dos discípulos que andava com Jesus, comia com Jesus, falava com Jesus, orava com Jesus. E mesmo assim, Pedro ainda não estava pronto. Mas como assim, Adriano? Você diz que não estava pronto. A palavra mesmo diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui, mais abaixo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Por que ele orou por Pedro? Primeiro, ele não permitiu Satanás ser andar com Pedro. Primeiro, ele não permitiu que Satanás tocasse na vida de Pedro. Porque ele sabia que Pedro ainda não estava pronto para ir até o fim com Jesus. Porque ele sabia que Pedro ainda tinha algumas falhas e seria moldado, teria que ter uma experiência nova com Deus. Ele teria que passar por alguma situação que ele viesse cair em si, né? Mas não na mão de Satanás, porque ali Deus não permitiu, como a própria palavra está dizendo. Jesus orou por ele, impedindo que Satanás pediu. Satanás, para fazer alguma coisa na tua vida e na minha vida, ele pede permissão para Jesus. Jesus ali vê que você não está preparado para ser tentado. Jesus, ele não permite, ele não deixa. E ele ora por você. E ele zela por você. Né? E aqui, olha aqui, ó. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ele não era convertido totalmente. Se você ver um pouco mais à frente, né? Jesus vai afirmar isso para ele próprio, dizendo aqui, ó. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus foi e respondeu. Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará. Ou seja, Jesus sabia que Pedro não estava pronto para ir com Jesus até a morte. Primeiro, Satanás ele já observava Pedro. Satanás, ele já sabia as ações, as atitudes de Pedro. E ele sabia que se ele pegasse ele de jeito, ele ia moer ele. Porque ele já sabia certas atitudes de Pedro. E Jesus sabendo que lá na frente, porque Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus sabendo que Pedro não estava ainda convertido e que iria negar ele por 3 vezes quando ele fosse pego para ser levado à cruz, então ele saberia que Pedro ia negar. Saberia que Pedro por algum momento não ia dizer, olha, eu estou com Jesus até a morte, eu estou com ele na cruz. Ele sabia que ele ia negar. Então a palavra de Deus hoje para minha e para a tua vida é que Deus, ele vai impedir Satanás peneirar contigo. Sabe por quê? Porque ele sabe que você ainda não está pronto. Ele sabe que se Satanás for tentar peneirar contigo, se ir andar a tua vida, tu tá frito. Você ainda não está preparado, você ainda não está convertido totalmente, você ainda não está alicerçado no Senhor para aguentar essa peneira. Deus, ele te livrou de um grande laço do inimigo. Deus, ele intercedeu por você, por uma grande coisa que ia acontecer na tua vida aí. E Jesus hoje está dizendo, meu filho, por amor a ti, eu te livrei de ser peneirado pelo inimigo. Jesus, ele orou por você, ele te livrou. Amado, amada, tu ainda não está preparado, não está preparada para ir com Jesus até o extremo. E por amor a ele tem te livrado. Isso que aconteceu com a tua vida e outras pessoas que ainda tem coisas que talvez poderia acontecer, Jesus nem permitiu, porque sabia que tu ia sucumbir. Porque você está igual Pedro. Você está dizendo, não, eu sou cristã, eu faço, aconteça, eu prego, mas se Jesus vier hoje, pode me levar. Ah, mas se o inimigo perguntar se eu quero, se é Jesus ou ele, eu tenho certeza que vai ser Jesus. E Jesus não vai deixar nem acontecer isso, porque ele sabe que você não está pronto. Então, quando você se converter de verdade, você, aqui como a palavra diz, ó, vai fortalecer os seus irmãos.
quando teus irmãos estiver precisando de uma pessoa de verdade ali. Mas, Adriana, tu tá dizendo que eu não sou cristã? Tu é. Tu até conhece Deus. Tu até caminha com Deus. Tu até fala de Deus, mas tu ainda não tá pronto para certas provações, para certas tentações, para certas circunstâncias que poderão vir pela tua vida. E por isso é que Deus tem te guardado muito grandemente. É por isso que Satanás, quando pediu para peneirar contigo, assim como fez com Pedro, Jesus, ele tem te guardado. Ele não permitiu. Esse laço de morte aí, ó, Jesus cortou. Essa sepultura aberta aí, Jesus fechou. Né? Esse casamento aí que quase se desfez por obras malignas do inimigo usado por alguém, Deus evitou que se desfizesse, porque você ia sucumbir. O inimigo, ele estava armando situações para destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, mas Jesus intercedeu por você, porque ele sabia que você não estava preparado. Se Satanás fosse cirandar contigo, ele ia te chacoalhar, você não ia sobreviver. Você não iria sobreviver. Amados, eu fiquei temerosa em falar dessa palavra para vocês, porque eu vou te falar, serve para a minha vida. Tem situações que eu tenho certeza que Deus nem permitiu, porque sabia que eu ia cair. Sabia que eu ia sucumbir, sabia que ia ser a minha desgraça, mas Deus não deixou. E a mesma coisa Deus fala contigo hoje. Eu não deixei, meu filho. Eu não deixei. E você vai lembrar de situações que Deus te livrou. E você vai entender nessa palavra o porquê Ele não deixou. Porque tu iria cair feio. Esse buraco aí, nesse poço, nessa cilada, nessa armadilha, Deus livrou você de ficar com alguém que iria destruir um casamento. Deus te livrou de entrar numa empresa, de entrar em um lugar que alguém ia tirar a tua própria vida, porque você queria tomar o cargo, você queria almejar alguma coisa e inocentemente ou propositadamente, se você o fizesse, Deus não ia, né, deixar você cair nesse laço. Deus te livrou. Amados, Jesus, ele tem um amor tão grande por você e por mim, que ele te livra desses laços. Tem pessoas aí que vão sucumbir, caem, porque elas não dão valor ao que Deus fala com elas. Por amor de ti, ele está falando hoje, cuidado o que você está fazendo, porque o inimigo está pedindo para se andar contigo. A palavra aqui está sendo dada, o recado aqui está sendo dado. Ele, por amor a ti, ele está te livrando. E se você achar que isso aí está vindo de Deus para te abençoar, para engrandecer teu nome, amados, quando Deus dá, ele garante. Agora, quando Satanás dá, ele tira e desfaz. Ele faz questão de consumar o fato. Ele não dá bênção para ninguém. Então, por amor a ti, Jesus está te livrando aí de ser peneirado pelo inimigo, tá bom? Não vou me estender mais, porque foi até aqui, nessas palavras que Deus me deu. Então, você agradece ao Senhor por esse amor que Ele tem por ti. Você vai lembrar no momento exato, quando Deus estiver te livrando, se é que não já te livrou. Para alguns aqui, Deus já até livrou, nem deixou que acontecesse. Alguns foi Satanás querendo peneirar ele através de um grande acidente de carro e Deus foi lá e livrou ele. Não deixou nem você pegar o carro para ir. Não deixou você pegar essa carreta para levar esses produtos. Tem pessoas aqui que Deus deu o livramento de grandes laços. E você tá... Tem pessoas até aqui que tá dizendo assim, meu Deus, eu nem entendi por que eu não fui, por que eu não fiz, por que eu não comprei. Eu não entendi, mas Deus te livrou de ser peneirado. Porque através dessa ação aí, o inimigo ia acabar com a tua raça. E por amor a ti, Jesus te guardou, tá? Fica com esse recado do coração, fica observando, ouvindo, observando, né? Fica atento aos sinais que Deus fala com você. E obedeça, amados. Obedeça a voz de Deus. Amém?
É bom que você esteja pronto, né, para fazer o ID de Jesus. Mas é bom que você também esteja pronto a ouvir o que Deus vai falar com você. E não se zangue com Deus, não se zangue com Jesus, não se zangue, apenas entenda que se você não está preparado é porque Deus está te livrando. Quando Deus prepara alguma coisa, alguém, Ele já entrega pronto. Vai ser vitorioso, vai ser benéfico, vai dar frutos, vai consumar aquilo ali com vitórias. Agora, quando não está pronto, só Deus sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Então fica com esse recado do coração do Pai para você, né? Fica atento ao que Deus vai falar com você. Ele tem te livrado de grandes laços que o inimigo armou e fez para você. E detalhe, pediu, mas Deus não deixou, tá? Inclusive obras grandes que o inimigo usou alguém para fazer contra a tua vida, Satanás ali pediu para acabar contigo. Mas Deus falou, não toca no meu filho, não toca na minha filha. E aquela obra ali foi desfeita para a honra e glória do nome de Deus. E para a tua vida ser vitoriosa. Amém? Beijo no seu coração. Fique com Deus.